Imagine que você tem uma bela família, e tudo está correndo perfeitamente bem. No outro dia, você se vê sem nada, abandonada na rua com seu pequeno filhinho, pois seu amado marido havia colocado tudo para fora e vendido a casa. O que você faria nessa situação? Acompanhe essa história e veja como tudo isso aconteceu. Sandra Becker e seu filho de apenas 8 anos foram expulsos de sua própria casa e deixados na rua, após o marido vender a propriedade sem avisar. E o pior de tudo, foi a razão pela qual ele fez isso. Tudo começou na cidade de Valência, na Espanha, em uma universidade onde o destino uniu Sandra e Mauro, dois jovens que pareciam destinados a ficar juntos desde o primeiro momento em que se viram. Eles não precisavam de palavras para expressar o que sentiam, a química entre eles falava por si só. Sandra era uma jovem incrivelmente inteligente e dedicada, que estudava farmácia, enquanto Mauro se dedicava à medicina. Eles trabalhavam duro e tinham grandes planos para o futuro. Mas mal sabiam eles que o destino reservava uma grande surpresa. No mesmo curso de Mauro, ele tinha um amigo chamado David, que ele considerava um verdadeiro irmão. Os três passavam horas juntos, estudando, rindo e planejando o futuro. Só não imaginavam o que estava por vir. Sandra se formou primeiro e logo começou a trabalhar para ajudar a pagar a faculdade de Mauro. Ela sacrificou muito para que seu amado pudesse continuar seus estudos, mas ela não se importava, pois sabia que tudo valeria a pena um dia. Em poucos anos, Mauro se formou, e tornou-se um médico cirurgião muito requisitado que foi contratado para trabalhar em um dos melhores hospitais da cidade. Ele estava orgulhoso e animado com essa nova oportunidade, contudo, ele não tinha a menor noção do que o futuro lhe reservava. Com a vida financeira estabilizada, finalmente o grande dia chegou. Mauro e Sandra subiram ao altar, e se casaram em uma cerimônia maravilhosa, rodeados por amigos e familiares, com uma festa impressionante. Como presente de casamento, Mauro comprou uma mansão deslumbrante, com piscina, e uma estrutura arquitetônica surpreendente. Ele queria dar a ela o melhor, e acreditava que eles mereciam tudo o que tinham. Um ano depois, o casal mais feliz do mundo, deu as boas-vindas a Lucas, o primeiro filho, fruto do grande amor entre eles. Tudo parecia ir bem, até que a felicidade começou a desmoronar. Após 9 anos de casamento, Mauro passou a chegar cada vez mais tarde em casa, e demonstrar comportamentos distantes e frios, em relação à sua esposa. Sandra tentou conversar, mas ele alegava cansaço pelo trabalho, pois havia feito muitas cirurgias. Um dia, enquanto passeava com o filho, Sandra viu Mauro almoçando com uma mulher deslumbrante, e ficou aterrorizada. Era como se ela estivesse olhando para uma versão mais jovem e sexy dela mesma. Sandra sentiu um turbilhão de emoções quando viu Mauro com outra mulher, mas ela sabia que precisava se controlar para proteger o filho. Ela respirou fundo, e se esforçou para manter a calma, enquanto tentava disfarçar o choque e a tristeza que sentia. Mas por dentro, sua mente fervilhava de raiva e tristeza. Como Mauro poderia fazer isso com ela e com o seu filho? Sandra não conseguia entender como o amor que Mauro tinha por ela poderia ter sido corrompido pelo desejo por outra mulher. Ela foi embora indignada com a cena, mas disfarçou por conta do filho. Sandra aguardou ansiosa pela chegada do marido, pois queria que tudo fosse esclarecido o quanto antes, já que a cada minuto que se passava, um turbilhão de sentimentos ruins dentro dela a consumia. Assim que ele chegou, Sandra o confrontou, mas ele negou tudo, e por fim, disse que estava apenas com uma amiga. No dia seguinte, não satisfeita e desconfiada, Sandra decidiu investigar por conta própria. Ela foi até o hospital em que Mauro trabalhava para buscar mais informações, e verificar se a mulher que estava com ele, era realmente somente uma amiga. Mas o que ela descobriu, a deixou em cacos. Sandra foi informada pelo hospital, que Mauro já estava há mais de 3 semanas de férias, e não trabalhando como ela havia pensado. Ela não podia acreditar. Naquele momento, ela teve certeza que Mauro a estava traindo. Ela sempre foi uma esposa exemplar, e o apoiava em tudo, inclusive o ajudou a chegar no patamar em que estava. Sem ela, talvez ele nem teria conseguido terminar de pagar sua faculdade de medicina. Como ele podia ser capaz de fazer isso? Sandra voltou para casa arrasada, sem saber o que fazer. Por volta das 11 da noite, Mauro chegou em casa. Demonstrava cansaço e indisposição de estar com Sandra, e disse que o trabalho estava roubando toda a sua energia. Inconformada com o tamanho do cinismo do marido, Sandra decidiu confrontá-lo.
Ela disse que já sabia de toda a verdade, e pediu para que ele parasse com o teatro. A mulher recordou todo o empenho que havia dedicado para manter a relação, e por isso, esperava no mínimo reconhecimento e respeito por parte dele. Não vendo nenhuma saída, Mauro finalmente confessou. De forma fria, disse que estava apaixonado por outra mulher. Aquelas palavras vieram como uma bala no peito de Sandra, e lágrimas começaram a cair de seus olhos. Sentiu uma angústia tão grande, e não desejava essa dor a ninguém. Num dia você é o amor da vida de alguém, no outro, você é como um produto a ser descartado. Mauro estava envolvido com Raquel, uma enfermeira com quem trabalhava, e aproveitou a situação para dizer de forma impiedosa, que não amava mais Sandra e que iria solicitar o divórcio, pois estava disposto a ter uma relação séria com Raquel. A pobre mulher ficou em choque. Implorou a Mauro para pensar no filho, mas ele já não se importava. Ele disse que Lucas deveria se acostumar com sua ausência, pois não iria continuar com ela somente por conta do filho. Sandra ficou desolada com a frieza de seu marido. Ele havia se transformado em um homem totalmente diferente de quando o conheceu. Na manhã do dia seguinte, como um viciado em estado de abstinência, Mauro fez rapidamente sua mala, e partiu para o apartamento de Raquel, sem nem mesmo despedir-se de seu filho Lucas. Ele não via a hora de encontrá-la novamente. Não demorou muito para o advogado de Mauro providenciar todos os papéis do divórcio, e encaminhá-los para a assinatura do casal. Sandra, nervosa com toda a situação, e preocupada com a reação de seu pequeno menino Lucas, assinou os papéis em pranto, sem ao menos ter lido as informações direito. O que ela não sabia, era que toda a sua vida mudaria drasticamente após aquela assinatura. Os dias de Sandra eram marcados pela tristeza e solidão, mas ela seguia firme, tentando se recuperar aos poucos. Alguns dias depois, ao chegar em casa após ter buscado seu filho na escola, ela teve uma surpresa inacreditável, e se espantou com o que viu. A casa dela estava vazia. Completamente sem móveis, e tudo que restava, era uma pilha de sacos de lixo na calçada. Mauro havia deixado todas as roupas de Sandra e do filho na rua, com o bilhete avisando que a casa havia sido vendida, e que nem precisaria se preocupar em procurar um advogado para reverter a situação, já que ela havia autorizado tudo, no momento em que assinou os papéis da venda da casa, junto com os documentos do divórcio. Sandra começou a chorar, ficou sem chão e desesperada, não sabia o que fazer. Realmente não reconhecia mais Mauro. Jamais imaginou que pudesse ser tão cruel e trapaceiro, ao ponto de despejar o próprio filho de casa. Vendo a mãe chorar, o pobre garotinho, sem entender muito bem o que estava acontecendo, também começou a chorar e perguntou a ela por que seu papai estava fazendo isso. Por um acaso ou por obra do destino, David, o grande amigo de Mauro, estava passando naquela mesma rua, e viu Sandra com seu filho Lucas chorando do lado de fora da casa. Imediatamente parou para verificar o que estava acontecendo. Sandra explicou tudo o que seu ex-marido havia feito, e David prontamente os ajudou. Com a ajuda de David, eles se mudaram para um pequeno apartamento, mas nada poderia consolar o coração daquela mulher e de seu filho. O mundo de Sandra estava desabando, e só havia incertezas pela frente. Enquanto isso, Mauro se divertia com Raquel e as filhas dela, duas crianças mimadas e desobedientes. Ele gastava muito dinheiro com elas, e ignorava completamente o próprio filho. Com o tempo, Lucas passou a sentir muita falta de seu pai, que já não via há meses e nem sequer recebia ligações dele. Sandra havia parado de tentar contato, já que ele nunca atendia suas ligações. Após muita insistência do filho, ela o levou até o hospital em que Mauro trabalhava, para que pudesse ver o pai pessoalmente. Mas a situação ficou ainda pior. Ao chegarem no hospital, encontraram a destemida e arrogante enfermeira Raquel. De forma rude, disse que Mauro estava com ela agora, e que não era para procurá-lo mais. Como se não fosse suficiente, completou dizendo que ele havia dito a ela que não considerava mais Lucas como filho, pois sua única família agora era ela e as duas filhas dela. Mauro chegou logo em seguida, e Lucas, com a inocência de toda criança, abriu um sorriso de felicidade ao vê-lo, mas infelizmente, saiu de lá chorando com o descaso de seu próprio pai, que o ignorou e pediu para irem embora, pois aquela discussão não era conveniente ali. Lucas ficou devastado e confuso ao descobrir que seu pai estava com outra mulher. Ele sempre achou que seu pai os amava. Mas agora, tudo o que Lucas conhecia e confiava, desmoronou em um instante. Sandra ficou inconformada com as atitudes de seu ex-marido.
porém tinha certeza de que um dia, ele pagaria por tudo aquilo. Um tempo depois, Lucas adoeceu, e Sandra ligou para a secretária de Mauro pedindo ajuda, mas o ex-marido simplesmente disse que não era pediatra, e pediu para desligar o telefone. Desesperada, Sandra ligou para David pedindo por sua ajuda. Sem hesitar, ele chegou rapidamente e avaliou Lucas, constatando que não era nada grave. Isso acalmou Sandra, que ficou imensamente grata pelo cuidado e atenção de David. Ele receitou remédios para diminuir a febre e a inflamação da garganta do menino, deixando Sandra ainda mais aliviada. Durante aquele momento, os dois trocaram um olhar amigável e reconfortante. David trabalhava no mesmo hospital que Mauro, e quando se encontraram, fez questão de confrontá-lo sobre a maneira de como trataram Lucas e Sandra, e como ele pôde ser capaz de omitir o próprio filho. Ele não poupou palavras, e disse que Raquel era uma mulher cínica e interesseira, e que um dia, seria a cobra a morder seu calcanhar. David ainda afirmou que a felicidade de uns, não se constrói sob a infelicidade dos outros. Mauro ficou furioso e retrucou, mas David o avisou de que a vida cobraria tudo o que ele havia feito, e que Raquel seria sua derrocada. Nem que leve anos, a vida vai cobrar de você, e com juros, disse David com determinação. Os dias foram se passando, e o relacionamento do médico com a enfermeira estava sempre cercado por olhares de reprovação e indignação de todos à volta, pois a notícia da infidelidade e do descaso familiar rapidamente havia se espalhado por todo o hospital e pela cidade. Decidiram então solicitar transferência do trabalho para outra cidade, antes que toda a sua reputação fosse por água abaixo. O médico, com seus muitos requisitos, logo conseguiu vaga em um renomado hospital da cidade de Barcelona. Assim que foi possível, eles se mudaram rapidamente para lá, e Mauro nunca mais voltou para ver o filho. David foi o único amigo que restou a Sandra, depois que seu ex-marido a trocou por Raquel. Ele ofereceu apoio incondicional, mantendo sua amizade e ajudando a família em tudo o que precisavam. Com o tempo, a proximidade da farmacêutica divorciada e do médico acabou gerando sentimentos que nem mesmo eles esperavam. Sandra ficou surpresa ao perceber que estava se apaixonando por David, enquanto ele, por sua vez, também parecia corresponder. David explicou que seu próprio pai havia traído sua mãe, e que ele renegou seu pai durante muitos anos, e só o perdoou em seu leito de morte, quando aceitou o pedido de desculpas do pai. David sabia muito bem como a traição e a infidelidade podem destruir famílias, e estava determinado a nunca trilhar esse caminho. A aproximação entre David e Sandra se transformou em um amor verdadeiro e profundo. Após alguns anos, eles se casaram, e rapidamente a família aumentou com a chegada do pequeno Felipe, fruto do amor de David e Sandra. Tudo estava fluindo perfeitamente bem. David conseguiu resgatar a mansão que Mauro havia vendido de forma ilegal, e a deu de volta para Sandra, o que a fez sentir-se amada e valorizada. Lucas, o filho de Sandra, com o tempo, deixou de chamar David de tio e passou a considerá-lo como seu verdadeiro pai. Estavam vivendo uma vida feliz juntos, mas algo estava prestes a confrontar o destino deles. 16 anos se passaram, e Lucas seguiu os passos de David, tornando-se um excelente médico cardiologista, enquanto Felipe era um estudante dedicado e de muito orgulho para a família. Enquanto isso, as enteadas de Mauro continuavam a viver uma vida de excessos, gastando dinheiro e não se importando com os estudos. Mas um escândalo estava prestes a mudar tudo. Mauro cometeu um erro grave em uma cirurgia, resultando na morte de um paciente. A família do paciente era muito influente, e em pouco tempo, a notícia se espalhou, manchando a reputação de Mauro. O processo movido contra Mauro deu decisão favorável à outra parte, o que acabou por destruir sua carreira e resultou no confisco de seus bens. E para piorar, o Conselho de Ética e Medicina cassou seu registro médico, impedindo-o de exercer sua tão prestigiada profissão. Em um piscar de olhos, Mauro se viu sem nada. Tudo o que havia conquistado foi por água abaixo. Enquanto voltava para casa de ônibus, já que seu carro também havia sido confiscado após a audiência, Mauro se pegou pensando em Raquel. Com certeza ela o ajudaria nessa fase tão difícil, afinal, todo o conforto que ela e seus filhos passaram a ter, foi graças ao alto padrão de vida que ele lhes proporcionava. Mauro estava passando por uma das piores fases de sua vida, mas isso era apenas a ponta do iceberg. Chegando em casa, explicou a situação para sua mulher, e a agradeceu por estar sempre com ele, independente das dificuldades que estaria por vir.
Como um balde de água fria na cara de Mauro, Raquel jogou suas sinceras palavras. Ela não o apoiou como esperava, e disse que não iria sustentá-lo, e que seria melhor ele procurar imediatamente outro lugar para ficar, antes que ela chamasse a polícia para tirá-lo de lá à força. Sua situação financeira estava destruída, e agora estava na rua, sem trabalho, sem família e sem amigos, com apenas alguns tostões que haviam sobrado em sua carteira. Tudo havia desmoronado. Mauro estava vivendo uma maré de azar, mas lembrou-se de Sandra e seu filho Lucas. Tinha certeza de que eles estariam esperando por ele, mesmo após tantos anos. Sandra o amava, e não iria deixá-lo na rua. Usou seus últimos dólares para comprar uma passagem para Valência e reencontrar sua verdadeira família. Enquanto estava no ônibus, um filme passou por sua cabeça. Lembrou dos velhos tempos de faculdade, de Sandra e da boa amizade que tinha com David. Foram bons tempos. Agora estava ali, sozinho, sem nada e sem ninguém, em um ônibus velho, com apenas a esperança de encontrar Sandra e seu filho Lucas, e poder reconstruir a família. Provavelmente entenderiam a situação e lhe perdoariam, afinal, todos um dia podem errar. Mauro procurou por Sandra nas redes sociais, pois depois da venda da casa, ele não soube para onde haviam se mudado. Após algumas pesquisas encontrou, e se assustou com o que descobriu. Ele ficou surpreso ao perceber que o endereço era exatamente o mesmo em que eles haviam morado juntos. Mauro viu isso como um bom sinal, e ficou emocionado ao pensar que talvez Sandra tivesse esperando por ele, e que eles poderiam finalmente se reconciliar. Estava ansioso para chegar logo e reencontrá-los. Enquanto estava a caminho, Mauro ensaiava seu pedido de desculpas, nada poderia dar errado. Não poderiam deixá-lo na mão, era sua última esperança. Assim que Mauro chegou na cidade, foi direto procurar por Sandra em sua casa. Ele tocou a campainha, e aguardou ser atendido. Estava tenso, pois muitos anos já haviam se passado, e seu pequeno filho agora já era um homem. Quando a porta se abriu, Mauro se espantou. David? O que está fazendo aqui? Essa casa não é da Sandra? Perguntou Mauro. David ficou surpreso em ver Mauro após tantos anos. Indignado, ele respondeu. Agora essa casa é minha e dela. Mas o que me espanta, é a sua coragem e ousadia de aparecer aqui depois de tudo o que fez com eles, e após tantos anos. Você é um covarde desumano. Irritado, Mauro respondeu-lhe. Isso não é da sua conta. Você é um traidor mesmo, não é? Mal esperou eu virar as costas e já pegou minha mulher. David respirou fundo e disse. Com certeza. Eu peguei e remendei caco por caco que você quebrou. Eu a ajudei no momento em que ela mais precisou, quando a vida dela e do filho havia sido destruída, por causa de um monstro infiel que é você. Só não deformo sua cara agora, pois ela já está deformada. Olho para você e a única coisa que vejo, é um derrotado. Nós colhemos tudo o que plantamos. E se sua colheita não está boa agora, não venha querer degustar da boa colheita de outro. Os dois começaram a discutir, e as coisas estavam começando a sair do controle. Sandra ouviu a discussão e correu junto com Lucas para a porta. Quando viu quem estava lá, ficou em choque. Mauro também ficou perplexo, e não sabia o que falar. Viu à sua frente seu filho tão crescido, e sua ex-mulher que havia ficado ainda mais linda. Ele ficou sem reação, e começou a chorar. Sandra, sem perder tempo, perguntou o que ele estava fazendo ali. Mauro então começou a se desculpar. Pediu desculpas para Lucas e contou tudo o que havia acontecido. Eles ficaram indignados com tamanha ousadia de Mauro. Então quer dizer que você acha que pode fazer o que quiser, destruir uma família, abandonar um filho, sumir, e basta um pedido de desculpas para tudo voltar como era antes? Você acha mesmo que as coisas funcionam assim? Você nos acha tão ingênuos? Isso é inacreditável, Mauro. Hoje eu sou eternamente grata por tudo o que fez para nós. Se não fosse por isso, eu e o Lucas não teríamos feito parte da vida de David. Ele foi um anjo que apareceu na nossa vida quando mais precisávamos. Ele sim pôde ser um pai de verdade para o Lucas, e o ensinou como ser um homem de verdade. Disse Sandra irritada. Mauro começou a implorar por perdão. Disse que havia se arrependido de tudo que fez, e esperava que pudessem perdoá-lo. Explicou que não tinha para onde ir, e que eles eram sua única esperança. Lucas tomou frente e falou. Mauro, saia daqui. Não há mais nada para você. Você fez sua escolha quando nos jogou na rua e escolheu outra família.
Então vá chorar seu leite derramado para eles. Não deveria nem ter aparecido por aqui. Seu nome foi apagado de nossas vidas há muito tempo. Meu filho, por favor me perdoe, todo mundo erra. Não sou seu filho. Meu pai é o David. E sim, todo mundo erra. Mas devemos estar preparados para assumir as consequências de nossos erros. Espero que tenha aprendido alguma coisa com isso. Disse Lucas antes de fechar as portas na cara de Mauro. Mauro ficou parado na rua, completamente desamparado. Ele se deu conta que havia perdido sua família para sempre, e saiu de lá com o peso da solidão, carregando consigo as consequências de suas ações passadas, tudo porque ele se deixou levar por uma aventura. Nos dias seguintes, Mauro todos os dias comparecia no hospital em que Lucas trabalhava para pedir-lhe ajuda. Implorava pela ajuda do filho que um dia desprezou e abandonou. Vendo a situação do pai, sem ter para onde ir e sem o que comer, Lucas não conseguiu ignorá-lo, pois apesar de tudo que seu pai havia feito, ele puxou o coração bondoso de sua mãe. Lucas então resolveu ajudá-lo, no entanto, impôs condições. Mauro poderia trabalhar como zelador no hospital, mas não poderia se aproximar dele, de sua mãe e de seu irmão Felipe. A princípio Mauro relutou, pois queria ter a chance de aos poucos ir reconquistando Sandra, mas não havia escolhas. Era a única opção que lhe restava para obter sustento e se manter por conta própria. Lucas cumprimentava e tratava muito bem todos os funcionários do hospital, exceto Mauro. Ele não queria ter nada a ver com o homem que o abandonou. Mauro, no entanto, notava a frieza de Lucas e sentia-se com o coração apertado. Um dia, no auditório do hospital, Lucas estava dando uma palestra sobre medicina. Mauro, sabendo da palestra, resolveu dar uma pausa em seu trabalho para acompanhar a apresentação do filho. Ele ficou no fundo do auditório assistindo. Todos aplaudiam Lucas enquanto ele falava com autoridade sobre o assunto. Quando chegou a hora dos agradecimentos, Lucas surpreendeu a todos ao falar sobre seu pai. Seus olhos estavam marejados de lágrimas. Ele começou a contar um pouco sobre sua infância, e falar sobre os bons momentos que tivera com ele. Mauro, ouvindo tudo, se emocionou. Sentiu-se com o coração partido pelo que havia feito, mas estava feliz pela homenagem e reconhecimento de seu filho. Lucas então finalizou dizendo: "Uma salva de palmas para o homem que me ensinou a ser quem eu sou hoje, meu grande pai, David." A plateia começou a aplaudir ainda mais alto, tocada pela emoção daquele momento. Mauro, que estava observando tudo de longe, ficou com um nó na garganta. Achou que a homenagem era para ele, mas foi surpreendido com as palavras finais que vieram como um golpe em seus ouvidos. Ele nunca havia se sentido tão humilhado em sua vida. Ele se arrependeu amargamente de ter deixado se levar por uma aventura, que resultou em sua ruína total. Tempos depois, Lucas casou-se, e teve um filho que deu o nome de Davi, em homenagem a seu padrasto e pai de coração. David e Sandra também se sentiam realizados e felizes juntos. Já Mauro seguiu a vida sozinho como zelador, apenas contemplando de longe a felicidade de seu filho, e vendo seu neto chamando outro de avô. A história de Mauro serve de exemplo para nunca trocarmos o amor de nossos familiares por outras coisas efêmeras e momentâneas, pois o preço da escolha pode ser muito alto. O plantio é livre, mas a colheita é obrigatória. Obrigado por assistir. Comente abaixo o que achou dessa história, e de qual cidade você está nos assistindo. Deixe seu like e se inscreva em nosso canal Storyflix Brasil, para que juntos, possamos construir uma imensa comunidade que compartilha histórias inspiradoras.